Meus amigos, tudo bom? Eu cheguei ontem de viagem e hoje de manhã fui ver minhas mensagens, fui surpreendido lá com umas mensagens negócio de fio, thread no Twitter, no X, né? De um grupo aí que é, não sei o que, olho verde, nariz vermelho, rabo rosa, sei lá o que, dizendo Salles é um traidor ou é aliado, vamos analisar os fatos. Aí eu fui lá ver os fatos, né? Uma fofocaiada, uma manipulação das informações, um negócio gritante. Então, eu, como vocês me conhecem, eu falo as coisas de maneira direta, olhando nos olhos, não me escondo atrás de pseudônimo nenhum, nem perfil fake, nem coisa nenhuma. Então, eu vou dar a resposta aqui para quem quiser, tiver tempo e interesse em ouvir, porque é bom poder falar as coisas olhando no olho das pessoas. Muito bem. O pessoal diz lá o seguinte, que olha, o Salles foi secretário do Alckmin, primeira prova da incoerência dele, que ele não é nada do nosso lado. Vou dizer uma coisa para vocês, essa história começou em 2006, há 18 anos atrás, quando a gente fundou o Movimento em Direita Brasil e eu fui candidato a deputado federal pelo PFL a primeira vez, em 2006, com um lema que era por uma nova direita, há 18 anos atrás. A maioria dessas pessoas que estão criticando aí ou nem tinham nascido ou nem eram de direita, não sabiam nada de política há 18 anos atrás, então para de falar besteira. Em 2007, no ano seguinte, portanto, há 17 anos atrás, nós fomos fazer o curso do Leadership Institute lá em Washington, um curso que é do Morton Blackwell, que foi ligado ao Ronald Reagan, um cara da direita americana, e naquela oportunidade nós fomos conhecer o Olavo de Carvalho. Tivemos uma tarde inteira com ele, há 17 anos atrás. Depois, várias atividades do Indireita, Dia da Liberdade de Impostos, uma série de debates, participação no Código Florestal. Eu fui candidato de novo em 2010, o PFL tinha virado o DEM, e eu fui candidato então a deputado estadual com um lema que era Chega de PT. Foi justamente o ano que o Lula elegeu a Dilma, né, sua sucessora, e a gente batia forte no Lula, na Dilma e tudo mais. Então veja que essa história tem muito tempo. Depois eu fui, Movimento de Direita Brasil sempre atuando, e eu também, fui convidado para ser secretário particular do governador Geraldo Alckmin, depois secretário de Meio Ambiente. E vou dizer uma coisa, aprendi muito no governo do Estado de São Paulo, aprendi muito trabalhando nesses dois cargos. Não vou ficar falando mal do Geraldo Alckmin na pessoa física. Acho que ele errou redondamente em ser vice do Lula, contrariou a biografia dele. Mas, ao contrário de muitos que ficam aí criticando, que criticam a pessoa hoje, amanhã vira melhor amigo, depois de melhor amigo vira inimigo novamente, aí critica um, critica o outro, cada hora por um motivo fútil, né, uma falta de coerência, de postura. Eu não vou fazer isso. Não vou aturar esse tipo de incoerência, de falta de caráter. Eu falo as coisas, não tenho nada que me esconder, não tenho nada que me envergonhar de ter sido secretário particular do governador e secretário de Meio Ambiente. Aprendi bastante, foi uma grande escola e fiquei muito feliz depois em ter o nosso presidente Bolsonaro, que levantou a direita. Nós acompanhamos toda aquela época de mensalão, né, os processos do mensalão, de Lava Jato, a ida das manifestações na Paulista, e surge o nome do presidente Bolsonaro, que é um grande nome. Mas não é porque o Bolsonaro surge ali que tudo que aconteceu no Brasil antes disso tem que ser jogado no lixo. As pessoas têm que ter uma noção de que as coisas vão se somando. O próprio presidente Bolsonaro teve uma carreira espetacular no parlamento em diversos partidos. Então, precisa ter um pouquinho menos de maledicência e olhar as coisas como de fato elas são. Bom, em 2018, eu fui candidato novamente, tinha deixado a Secretaria de Meio Ambiente, e fui candidato a deputado federal pelo Novo. E veja só, essa turminha que critica e tudo, talvez muitos saibam, finge que não sabe. O Amoedo e a turma dele fez uma campanha gigantesca contra mim, para não me deixar eu ser eleito deputado. Mesmo assim, eu fiquei na primeira suplência, fui o quarto mais votado aqui em São Paulo, e mesmo tendo sido secretário do Alckmin, e mesmo tendo sido candidato pelo Novo, o presidente Bolsonaro me escolheu para ser ministro de Meio Ambiente dele. Ou seja, esses que ficam aí gritando esse tipo de coisa, ignoram o fato que o Bolsonaro sabia de tudo isso, estava totalmente consciente e não estava nem aí para isso. Me convidou para ser ministro do Meio Ambiente e eu fui um dos ministros mais próximos a ele, durante todo o período em que eu fui ministro. E mais, quando eu saí do governo e fui para a Jovem Pan, eu fiquei praticamente um ano defendendo o presidente Bolsonaro e o governo todo dia na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, no Morning Show, no Pingos nos Is, no jornal da própria Jovem Pan à noite,
Ou seja, todo dia defendendo o governo e defendendo o presidente. Eu já nem era mais ministro. Fui candidato a deputado federal, fui o 4º deputado mais votado no estado de São Paulo, o 5º deputado mais votado do Brasil, junto com o presidente Bolsonaro, fazendo campanha firme para ele, aliás, firme também para o Tarcísio. O pessoal fala, o Salles falou mal do Tarcísio. Realmente, aquele dia lá da discussão da reforma tributária, bati firme, já pedi desculpas para o Tarcísio, já reconheci que exagerei, e não tenho problema nenhum reconhecer isso. A gente tem que ter hombridade e decência de reconhecer os méritos, reconhecer os erros e tocar para frente. Parar com essa besteira de um dia a pessoa é inimiga, no outro dia vira o melhor amigo, depois volta a ser inimigo de novo. Parar com essa besteira, tem tanta coisa importante acontecendo e o pessoal fica com essa frescurite toda aí. Eu sou um cara que tem oposição. Aliás, a turma, nesse mesma sequência aí do Rabo Rosa, num determinado momento, critica que a gente tinha o Conservatalk, né? Conservatalk, que participava, no começo participava o Abram e o Ernesto e tal, e até colocam a imagem. Olha que coisa interessante, né? Olha quem estava lá nesse dia que eles usam como exemplo. Luiz Felipe de Orleans Bragança, nosso colega deputado federal, Paulo Figueiredo, Olavo de Carvalho estava nesse dia, Paulo Eduardo Martins, Lucas Bove, né? Além do Abram e do Ernesto. O que aconteceu? Quando o Abram e o Ernesto, mais para frente, nessa época não tinha problema nenhum. Quando mais para frente começaram a ter problema com o presidente, eles mesmos saíram do programa porque não tinha condições mais realmente. Mas parar com essa besteira, dizendo, respaldou crítica, eu não respaldei coisa nenhuma. E se eu tiver que fazer alguma crítica, eu as faço abertamente, com lealdade e com decência. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas de maneira escamoteada. De jeito nenhum. Estou falando aqui, olhando no olho de todos, para deixar isso muito claro, né? Outra coisa que eu queria comentar, que está lá nessa sequência, é a história do voto nulo e a campanha em São Paulo, que não apoiou o Nunes. Veja só, eu defendo e continuo defendendo que a direita tem que ter os seus candidatos, firmar suas posições, senão você fica fazendo filho na barriga dos outros, né? Quer dizer, você tem voto, levanta tudo, aí depois elege uma pessoa que não é do nosso time. Quando o presidente Bolsonaro decidiu apoiar o Nunes e indicar o Melo Araújo, eu fui o primeiro a apoiar o nome do Melo Araújo. Aliás, ao contrário do que a pessoa disse, o presidente nunca disse que queria o Salles. Bom, o próprio presidente falou, olha, eu queria o Salles, eu preferia o Salles, todo mundo sabe que o meu candidato era o Salles. Ele mesmo falou isso várias vezes. Portanto, esse tipo de fofoquinha, dizendo, vou trazer os fatos. Não tem fato nenhum, é tudo fofoca, mentira, torcendo os dados, né? E sempre com esses perfizinhos falsos aí, esse monte de besteira. Mas, enfim, é importante dizer isso porque até para ter o Melo Araújo de vice, e a história a gente não apaga, para ter o Melo Araújo de vice só foi possível quando apareceu o Pablo Marçal, porque até então a própria indicação do Melo Araújo estava em risco, né? Estava em risco. E quando o Pablo Marçal foi circular lá em Brasília, tirou foto com o Bolsonaro, com um monte de deputado, um monte de gente, o nome do Melo não estava confirmado ainda. Então foi preciso, inclusive, uma pressão extra para a direita ter a sua vaga de vice lá na chapa do Ricardo. E digo mais, a turma aqui fala, o Boulos, tem que ganhar do Boulos, tem que ganhar do Boulos. Mas, de novo, a direita precisa ter seu espaço, para não ficar indo de carona com os outros. Outra questão lá que a turma fala, achei divertidíssimo. Não, o Salles assinou o projeto do PT contra a GLO. Eu sou totalmente contra a GLO. Totalmente contra, sempre falei isso. GLO é desculpa da milicada lá dos generais para ficar pegando mais dinheiro do orçamento. Aí você vê depois mansão de general com não sei quantas suítes, compra de bacalhau para o gabinete do comandante da aeronáutica, não sei o que, um monte de regalia, né? Um monte de coisa. Então, eu como sou contra ficar dando esses orçamentos bilionários para o Ministério da Defesa e sei que a GLO muitas vezes é usada para conseguir recursos de orçamento, assinei sim o projeto que tira esse papel de GLO. E falo isso com absoluta tranquilidade, porque disse isso publicamente na época. Acho que tem que acabar com esse negócio de GLO com Forças Armadas, que inclusive não adianta nada. Vocês viram que no Rio de Janeiro gastou-se uma fortuna e não adiantou nada. Outra coisa que eu queria falar com vocês, a questão de partido, né? A questão de partido é simples. O pessoal diz, está atacando o partido.
Está cheio de deputado do PL votando com o governo, com cargo no governo, recebendo emendas gigantescas do governo. Você fala que eu não posso falar nada do PL, vocês estão de brincadeira. Eu posso falar o que eu quiser, com todo o respeito, inclusive tem ótimos deputados, senadores do nosso lado. O Valdemar foi correto agora, me deu a carta para eu poder mudar para ser candidato ao Senado no Novo. Aliás, esses ataques começam quando eu digo que vou ser candidato ao Senado pelo Novo, né? É uma coisa impressionante. Até ontem tudo certo. Aí eu disse que vou ser candidato ao Senado pelo Novo, porque o Salles não sei o quê, o Salles agora é traíra ou oportunista. Isso é ridículo. As pessoas não são uma coisa num dia, no dia seguinte ficam ruins, ou só eram ruins e ficam bom. As pessoas têm uma história, as pessoas têm lastro, as pessoas têm uma comprovação de uma coerência da sua atitude. Eu queria dizer para vocês o seguinte, para acabar com essa futrica, que isso aí não vai levar a nada, ninguém sério acredita, principalmente quando vem desses perfis que não tem nem cara, não sei, ninguém sabe de quem que é, e dizer o seguinte, nós estamos junto com o presidente Bolsonaro, a briga é nossa, e vamos em frente aí. Um abraço.